Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquila, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero no puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos online! Fala, galerinha! Agora sim! Agora sim! Estou aqui com o meu querido Mahamud, o grande diretor. Estamos juntos nessa empreitada que é a preparação para vocês na prova específica da UP e da Unicamp, né? Que vai estar sendo realizada essa semana. É claro que você pode estar assistindo essa aula em julho de 2019, porque você que já quer começar a se preparar para a Unicamp do outro ano. Mas você pode estar assistindo essa aula também na véspera da Unicamp do ano que vem. Você pode estar assistindo essa aula também com a família em 2020, 2021. É claro que a gente vai estar lançando novos vídeos falando dessas provas no futuro, mas você gosta de coisa mais antiga, tradicional, você é mais raiz, menos Nutella, então você sempre vai estar recorrendo àquilo que é passado. Mas hoje, para a prova de 2018, no projeto específicos do ProEnem, aquele que a gente deixa na mão e aquele que vai além, nós vamos ter aula sobre História na prova da Unicamp, tradicional, Universidade Paulista, e a prova da UP, Universidade de Pernambuco, que vai estar agora aplicando nessa semana suas provas. E aí você está tendo aqui a primeira fase da Unicamp, né, e trazendo essa prova da UP, que está abraçando principalmente o pessoal do SS3, ou seja, o pessoal do terceiro ano, lembrando que a UP também tem um sistema de seriado de vestibular, e essas provas, tanto do primeiro e segundo ano, vão ser em dezembro. Mas é uma banca que já vale a pena você também se preparar e assistir. Vamos lá, diretor, vamos começar aqui o assunto de hoje. E eu vou começar com a seguinte questão. Eu vou começar com as questões da Unicamp e depois eu vou trazer a prova da UP. Você da UP quer assistir a questão da Unicamp? É ótimo. E você da Unicamp quer assistir a questão da UP? É ótimo. Se você nenhum dos dois quer só assistir, é ótimo também. É maravilhoso. É só para você ter uma noção. Em um primeiro momento Unicamp, depois a prova da UP. E a prova de 2018. Eu particularmente gosto muito da prova da Unicamp, eu acho tanto uma prova muito inteligente, muito bem articulada, inclusive questões que, de certa forma, estão correspondendo, dialogando com a historiografia recente no Brasil, aquilo que se produz na história no Brasil, o tipo de reflexão que a historiografia gosta de produzir, por isso que eu acho uma prova muito inteligente, bem bacana a gente fazer. E ela traz aqui a primeira questão, um texto do bem-amado Dias Gomes, né, que vai ser um sucesso televisivo no futuro, a conversa de Zeca e Odorico. Odorico Paraguaçu. Odorico, eu sei, é um movimento subversivo procurando me intrigar com a opinião pública e criar problemas à minha administração. Sei sim, é uma conspiração. Eles não queriam um cemitério, desde o princípio foram contra. E agora que o cemitério está pronto, caem de pau em cima de mim. Me chamam de demagogo, de tudo. Pois eu quero que depois o senhor soletre essa gazeta de ponta a ponta. Neco Pedreira, o senhor conhece? Conheço sim, não senhor. Odorico. É dono de jornal. É nem menos perigoso. Sua primeira missão como delegado é dar um baita na redação desta gazeta. Subversiva e sacudir a marreta em nome da lei e da democracia. A peça de Dias Gomes é uma crítica ao momento histórico e político da sociedade brasileira. Odorico Paraguaçu tornou-se um personagem emblemático nesse período porque, por meio dele, simbolizou-se a defesa da democracia a qualquer custo,
Essa defesa resultou em uma sociedade cindida entre o respeito à lei e o seu uso particular, temas políticos comuns aos países latino-americanos nos anos 70. Aqui no texto não diz a data. B. Representaram-se o atropelo da lei constitucional, a relativização da liberdade de imprensa e a construção de um inimigo interno que justificasse o arbítrio das decisões do executivo, o próprio aos anos de chumbo. E logo aqui, como a própria resposta já diz, é a letra B. Então vamos trazer aqui para você. Quando você tem o Diário Gomes elaborando esse texto, estamos falando muito do contexto da própria ditadura militar, dos anos de chumbo, é aquilo que corresponde a esse período. Representaram-se o atropelo da lei constitucional, a relativização da liberdade de imprensa e a construção de um inimigo interno que justifica o arbítrio das decisões do executivo. O Odorico, ele é o prefeito. O prefeito é o poder executivo de um município. Ele está ali pressionando, né, o silenciamento da imprensa que o critica. E ele está usando quem? Ele está usando um delegado, aquele que deve seguir a ordem, né, desse poder, para cumprir como elemento de repressão e silenciar essa voz da imprensa. Então, o contexto que ele está dialogando é o contexto da letra B. Vamos ver porque a letra A está errada. Simbolizou-se a defesa da democracia a qualquer custo. Essa defesa resultou em uma sociedade cindida entre respeito à lei e o seu uso particular. Ou seja, temos que começar aqui. O Rodrigo Paraguaçu tornou-se um personagem emblemático desse período porque, por meio dele, simbolizou-se a defesa da democracia. Não, ele é um autoritário, era um déspota, era um populista. Ou seja, tem muito mais a ver aqui ele atropelando o constitucional e atropelando a liberdade de imprensa. Ele tem muito mais relação com esse ponto do que com a defesa democrática. A letra C, explicitar essas leis que regiam a vida político-social de uma nação subdesenvolvida da América Latina na década de 70, marcada pela inércia e pela cumplicidade de cidadãos com a corrupção sistêmica do país. Olha só interessante, um cidadão que é o jornalista, ele está coibindo, ele é o cara que vai ser perseguido. Então não tem esse apoio incondicional da população civil. Então você vê, então, com essa perspectiva, é que a prova da Unicamp, ela te traz um elemento de interpretação desse texto, contextualizada com um problema, que no caso aqui que ele faz referência, que é a ditadura militar. Trazendo o quê? Uma relação de comparação entre a obra de arte, como objeto de crítica social, a também a própria história. Então, com isso, você consegue ter uma percepção metafórica de uma crítica contra a ditadura, contra a falta de liberdade de imprensa, contra o sobressalto do poder executivo, então, que era exercido pelo Odorico e que era exercido pelos militares durante a ditadura. Letra D, fez a defesa da democracia do respeito restrito à lei constitucional para um projeto de nação brasileira. Não, ali ele está querendo ser impositivo, ser categórico, atropelar, passar por cima dos desejos populares. Então, só pode ser letra B. Vamos para a segunda questão, então, da Unicamp aqui do ano passado. As plantações de mandioca encontradas pelas saúvas cortadeiras nas roças indígenas eram apenas uma entre várias outras. Em muitas situações, a composição química das folhas favorecia a escolha de outras plantas e a folhagem na mandioca era cortada apenas quando as preferidas das saúvas não era suficiente. Já na agricultura comercial, machados e foices de ferros permitiam abrir clareiras em uma escala maior, resultando em grande homogeneidade da flora. Nas lavouras de mandioca de finais do século XVII e do início do século XVIII, as folhas de mandioca tornavam-se uma das poucas opções das formigas. Depois de mais algumas colheitas, a infestação das formigas tornava-se insuportável, por vezes causando completo desapontamento humano na área. Tá? E aqui traz um texto, mandioca, plantações, tá, ok. Vamos falar do período colonial. A partir da leitura do texto e seus conhecimentos sobre a história do Brasil colônia, assinale a alternativa correta. Ou seja, você vê tanto na primeira questão como na segunda, que eles trabalham muito com o texto, em diálogo com ele. É imprescindível você ler. É claro que às vezes a gente, na pressa, a gente se atropela. Qual é sempre a dica? Que por questão logística, eu não li o comando da questão primeiro, porque aqui a gente tem que passar o slide. Mas a minha dica, enquanto professor, para você fazer a prova, sempre leia o comando da questão antes do texto,
porque aqui você já vai perceber que você já vai ler com uma outra percepção, beleza? Então, sabendo disso, vamos a ela. A principal diferença entre as lavouras indígenas e a agricultura comercial colonial estava no uso das queimadas por europeus, o que não era praticado pelas populações autóctones. Ou seja, autóctones são os seres primeiros de uma terra, no caso aqui, é a população indígena. E qual é o grande fato interessante para a gente perceber dentro desse jogo? As queimadas eram praticadas pelos indígenas. Isso traz um ponto importante. E é uma prática que vai ser mantida pelos europeus. Então, a letra A não pode ser essa. B. Comparadas à mandioca cultivada pelos indígenas, as novas espécies de mandioca trazidas da Europa eram menos resistentes de formigas cortadeiras e por isso mais suscetíveis à infestação. Guarda essa. D. C. Os colonizadores introduziram no território colonial novas espécies de mandioca e milho que desequilibraram o sistema agrícola ameríndio e basearam no sistema rotativo de plantação. Tá? Isso é um ponto importante. Guarda essa que você vai perceber que tem aqui qual é o gancho. Letra D. A agricultura comercial tendia à homogeneização da flora nas lavouras da América Portuguesa, combinando tradições europeias de plantio com práticas indígenas. Ou seja, perfeito. Agora vamos aqui rapidinho. Comparadas a mandioca cultivadas pelos indígenas, as novas espécies de mandioca trazidas da Europa eram menos resistentes a formigas cortadeiras e por isso mais suscetíveis à infestação. Vamos voltar ao texto. Tá? As plantações de mandiocas encontradas pelas saúvas cortadeiras nas roças indígenas eram apenas uma entre as várias outras. Em muitas situações, composições químicas das folhas favoreciam a escolha de outras plantas e a folhagem da mandioca era cortada apenas quando as preferidas das saúvas não eram suficientes. Já na agricultura comercial, machados e foices e ferro permitiriam abrir clareiras em uma escala maior, resultando em uma grande homogeneidade da flora. Nas lavouras de mandioca finais do século XVII e XVIII, as folhas de mandioca tornavam-se uma das poucas opções das formigas. Depois de mais algumas colheitas, a infestação de formigas tornava-se insuportável, por vezes causando completo despovoamento humano da área. Você vê que aqui, corta a questão de roteamento de solo. Aqui não fala que uma é menos propícia que a outra. Ou seja, ele fala que a questão é sobre a questão da técnica utilizando ferro, as foices, como técnica de extração, mas que no final acabava sendo tomadas. Então aqui não está falando que o tipo utilizado de mandioca pelo índio é mais poderosa do que do português. Não é. Então ele não faz essa comparação, ele fala sobre técnicas de extração, mas fala que no final de tudo o sistema não funciona. E no texto não diz nada que os índios praticavam um sistema rotativo, pelo contrário, eles praticavam queimadas. E isso, inclusive, fazia com que eles eram seminômades. Constantemente eles tinham que migrar de espaço de terra, já que justamente não tinha essa prática de rotatividade do solo. Então, essas duas você mata pela própria interpretação do texto, Logo, sobrando a D. A agricultura comercial tendia à homogeneização da flora, as lavouras de plantação da América Portuguesa, combinando tradições europeias de plantio com práticas indígenas. O próprio texto diz, comercial, machados e foices de ferro permitia abrir clareiras em escala maior. Ou seja, você vai ver que o interesse dessa homogeneização se dá para a necessidade econômica portuguesa sobre a colônia, e você vê que a extração da mandioca, que foi feita por um continuada, sendo feita depois, a questão que muda é a técnica de extração, ou seja, o que tem muito mais a ver aqui com a letra D, que tem essa relação poderosa, beleza? Aí a gente vai para a próxima questão da prova de 2018. O pastor norte-americano Pat Hobson, dono do canal de comunicação Christian Broadcast Network, afirmou que a tragédia provocada pelo terremoto do Haiti, em janeiro de 2010, foi decorrente do pacto com o diabo, que setores da população haitiana teriam feito para que o país se tornasse independente. Nas palavras do pastor, os haitianos estavam sob o jugo da França. Eles se uniram e fizeram um pacto com o diabo. Disseram, serviremos a ti caso liberte da França. Ou seja, aqui você tem que lembrar que quando você tem a independência do Haiti, é um processo altamente assim, marcado por uma resistência negra, por isso que é simbólico, é uma república americana libertada e promovida por negros, apesar que você tem um período ali imperial em um contexto desse processo de luta, Porém, temos que perceber que depois disso você vai ter todo um preconceito e um projeto político estrangeiro para fazer o Haiti dar errado, justamente porque
querem relacionar eles com o fracasso da cultura negra, ainda mais oriundo de países escravistas, tá? Como os próprios Estados Unidos, como o Brasil, que tinham medo do Haiti danado por ter uma grande concentração de escravos aqui, os Estados Unidos também. Então, fazer dar errado nesse exato momento o Haiti e também recheá-lo de cargos de preconceito era vital para esse processo haitiano falir, beleza? A partir da leitura do texto e seus conhecimentos, assinale a alternativa correta. A independência do Haiti foi decisiva para que o Império Brasileiro, que projetava a construção de um Estado-nação reconhecido internacionalmente, reprimisse movimentos como a revolta de Malês em Salvador. Ou seja, a independência do Haiti foi decisiva para que o Império Brasileiro, que projetava a construção de um Estado-nação reconhecido internacionalmente, reprimisse movimentos como a revolta de Malês em Salvador. Guarda essa aqui. A declaração do pastor é pautada em preconceito em relação às práticas religiosas dos afrodescendentes no Haiti. Sim, eles praticam ali religiões de voodoo que não é compactuada pelo cristianismo, né? É cheio de uma carga de preconceito ali. A conquista espiritual parte dos projetos imperialistas e garantiu a eliminação de religiões consideradas pagãs na América. Ou seja, temos que perceber a conquista espiritual parte dos projetos imperialistas e garantiu a eliminação de religiões consideradas pagãs na América. Temos que perceber que na América você teve uma forte política, tá? De cristalização da América como um todo, seja protestante, em algumas pequenas partes católicas, na sua grande maioria. Isso se dá no contexto ali das expansões marítimas e da colonização, tá? A colônia francesa nas Antilhas de Santo Domingo tornou-se responsável por 40% da produção mundial de cacau do século XVIII. A mão de obra empregada era majoritariamente escrava, com exploração de africanos ou de seus descendentes. O processo de independência do Haiti foi apoiado por outros colônios, interrompendo o projeto imperialista europeu no Novo Mundo. Após 1804, os Estados Unidos conduzem ações imperialistas na América, tornando-se a principal referência cultural no continente. Ou seja, não rola nenhum deles. Vamos explicar lá. Vou começar aqui da D. O processo de independência do Haiti foi apoiado pelos colônios, como eu falei, não foi apoiado por ninguém. Há um forte preconceito contra o Haiti no seu processo de independência. Justamente a própria percepção do Brasil independente, imperialista. O Haiti, se para pensar, é o projeto mais radical de independência da América Latina. O Brasil é o mais conservador, né? E você tem que ter essa percepção. A escolha da elite... Porque a elite não promoveu a independência como a elite da América Latina promoveu, da América Espanhola. E aqui no Brasil, ela apoiou um Dom Pedro, alguém da coroa, por causa desses pontos, principalmente a manutenção da escravidão, pelo medo que a República trazia. Então, temos que perceber que isso aqui, né, não tem essa noção importante e já dialoga com a AC, colônia francesa, era uma produtora de açúcar, uma das maiores produtoras de açúcar do mundo, tá? A declaração do pastor, não houve essa questão do combate a religiões pagãs, né, conquista espiritual. Por que imperialista? Porque o imperialismo ali no final do XIX, século XX, a América cristã, ela se dá pela expansão marítima, a colonização naquele período, tá? O protestantismo, ele fica em um primeiro momento muito forte só nos Estados Unidos. Recentemente é um fenômeno que se expande, mas você ainda tem essa eliminação, um termo muito generalista, tá? Que acaba englobando, é o risco, e você ainda tem nesse exato momento religiões de matriz africanas, como no próprio Haiti, no Brasil também, como Candomblé, a Umbanda, sendo manifestados. Aí, por isso, sobre a letra A, a independência do Haiti foi decisiva para que o Império Brasileiro, que projetava a construção do Estado-nação reconhecido internacionalmente, reprimisse movimentos como a revolta de Malês. Malês, uma revolta escrava, que queria formar uma república negra no recôncavo baiano, islâmica, e ela tinha toda uma resistência importante, tá? E ela trazia esse destaque pra gente. Então, combater uma lei que é vista como o risco do Haiti no Brasil era veemente para aquelas forças se estabelecerem, tá? E isso traz um destaque sobre o papel do Brasil e sobre a visão da elite sobre a escravidão como manutenção. O Brasil manteve o máximo que for o último país do Ocidente a acabar com a escravidão, se dar por esses elementos. Vamos aqui para a questão 4. Como na Argentina, os corpos brotam no chão. Como na Argentina, corpo não é reciclável, corpo não é reduzível. Dá para dissolver os corpos em ácido, mas não haveria ácido que chegasse para os assassinos do século. Valas mais fundas, mais escombros, nada adianta. Sempre sobra um dedo acusando. O corpo é como o nosso passado, não existe mais e não vai embora.
Tentaram largar o corpo no meio do mar e não deu certo. O corpo boia, o corpo volta. Tentaram forjar o protocolo. Foi suicídio. Estava fugindo e o corpo desmentia tudo. O corpo incomoda, não apodrece. O corpo faz muito silêncio. Consciência não é biodegradável. Memórias não apodrecem. Ficam os dentes. Deixo forte, Zé Veríssimo. O texto se refere ao quê? Ao trauma coletivo das políticas repressivas e crimes de estados praticados pelos regimes ditatoriais latino-americanos. B. A memória dos exilados fugidos dos regimes ditatoriais latino-americanos na segunda metade do século XX. C. Ao movimento de montoneiros em busca de seus filhos e netos desaparecidos no período da ditadura argentina. D. Aos julgamentos em andamento contra o clientelismo do regime peronista praticado na Argentina. Ou seja, você tem que perceber que aqui ele está retratando a violência, tá? O corpo desaparece, só que a marca do crime permanece, tá? E isso é um ponto importante, porque o não aparecimento desse corpo que foi dissolvido, por exemplo, ele se marca ali, inclusive, movimentos como a Mãe dos Praças de Maio, que vão estar vagando, fazendo protestos pela Argentina até hoje, um movimento notório, sempre trazendo, é claro que pode trazer uma memória, tá? Mas aqui está falando da violência, memórias de exilados. Então, se eu fosse memória exilada, eu estaria falando do exílio. O texto fala do horror dos traumas da política repressiva, os crimes cometidos pelo Estado, nas ditaduras. Então, não pode ser memória do exilado, porque o exilado está lá, e sim a memória da tragédia do corpo que desaparece. Tá? É a memória de mostrar o horror praticado pelo crime de Estado. E a memória de falar da ausência. A ausência, ela também é um ato de memória. Inclusive, o movimento das mães para si mais é isso, é a espera do corpo do filho. Então, ele traz todo um simbolismo. Não pode ser peronismo, é sobre ditadura, tá? E, ou seja, você vai ter esse movimento aqui, em busca de seus filhos e seus netos aparecidos na ditadura no período. Mas o movimento dos montoneiros aqui é o movimento das mães de Praça de Maio. Então, você traz aqui essa percepção sendo a letra A. Uma memória sobre esses crimes cometidos, beleza? A questão 5 da Unicamp faz o quê? Em julho de 1917, convocou-se em São Paulo uma greve geral com adesão de 45 mil trabalhadores para pedir o aumento salarial. A greve se estendeu ao Rio de Janeiro e levou o governo a reforçar o aparato repressivo e decretar estado de sítio em 1918. Nos anos 17 e 19, o Chile registrou recrudescimento da agitação sindical. Mobilizavam-se com facilidade 100 mil trabalhadores, como durante manifestações contra o custo de alimentos em 1918 e 1919. A Argentina foi outro país que teve um movimento sindical poderoso entre 1917 e 1921. O movimento sindical conheceu seu apogeu apenas durante o ano de 19. Registraram-se 367 greves na capital de Buenos Aires. Ou seja, aqui estamos falando do movimento operário, mobilização sendo estabelecida no Brasil. Olha só, a Unicamp gosta de uma efeméride. Então, preste atenção nas datas que faz aniversário. Você tem a própria Tropicália, a Constituição, que faz 30 anos, tá? Mais de 68, são questões que estão trazendo aniversário agora, como aqui, uma questão sobre a greve geral 17. Fique atento a essas datas comemorativas, tá? Considerando o texto acima e seus conhecimentos sobre o tema, assinale a alternativa correta. Os movimentos grevistas foram espontâneos e apartidários nos anos de 1910. Rejeitando a infiltração ideológica das lideranças sindicais de maioria marxista e comunista, pouco mobilizadores no período. Nossos movimentos grevistas, só para marcar essa aqui, eles têm um caráter muito forte do anarquismo, tanto do anarco-sindicalismo como do anarco-comunismo, tá? Bem, os movimentos sindicais estavam em processo de fortalecimento, entre outras razões, pela intensa ruralização dos países latino-americanos na década de 1900. E já eram ruralizados, tá? Isso é um ponto importante. O movimento operário se dá para uma questão mais urbana e industrial. Isso é importante destacar. C. O processo de fortalecimento dos movimentos sindicais enfrentou um forte aparato repressivo nos anos 20, marcado pela colaboração entre estados latino-americanos. Tá? No Brasil, você verá casos de polícia, né? Os movimentos sindicais latino-americanos apresentavam em 17 especificidades em relação aos da Europa quanto às pautas reivindicatórias dos trabalhadores, né? Ou seja, por que traziam especificidade em relação à da Europa? Quanto às pautas reivindicatórias dos trabalhadores.
Primeiro que o contexto histórico se dá por um outro elemento, tá? O contexto que a gente tem ali nesse mundo latino, ele se dá para uma figura altamente ruralizada, para uns países poucos industrializados, então temos especificidades, um abandono maior ao mundo urbano e industrial, então isso já traz toda uma política diferenciada em relação a essas causas. E por que a letra A está errada? Os movimentos grevistas foram espontâneos? Não, e partidários não, porque eles eram anarquistas. B. Os movimentos sindicais estavam em processo de fortalecimento, entre outras razões, para a intensa ruralização? Não. A ruralização já é um contexto diferenciado da Europa, que aqui é D. Isso traz um ponto. A ruralização não vai ter a ver com movimentos sindicais operários, porque aqui está se dando esses movimentos com a greve, está no mundo urbano industrial. E aqui a C está errada por quê? O processo de fortalecimento dos movimentos sindicais enfrentou um forte aparato repressivo nos anos 20, marcado pela colaboração entre estados latino-americanos. Essa colaboração que não rola. Você tem uma colaboração ali na Operação Condor, por exemplo, na ditadura militar, de cooperação entre as ditaduras. Para esses movimentos, não. Aqui você vai ter uma coisa mais regionalizada, mais nacional mesmo, com menos cooperação. Apesar que sabe que vão sofrer uma forte repressão, como aqui no Brasil, na década de 20, beleza? Então, a especificidade é porque a América Latina é agrária, pouco industrializada, com uma condição industrial ainda um certo delay histórico em relação à Europa, e isso aqui é um ponto importante, beleza? Letra D. Questão 6 da Unicamp 2018. Vistas em um conjunto, as aspirações ruralistas não eram contraditórias ou incompatíveis com o programa de desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek. A ideia de compatibilidade entre o projeto nacional desenvolvimentista e os interesses agrários era uma ficção. Considerando a composição do setor rural nacional e o programa desenvolvimentista do governo JK, é correto afirmar que a marcha para o oeste obteve grande êxito porque, além dos grandes ruralistas, conseguia atender também os interesses dos pequenos poceiros, trabalhadores sem terra e indígenas. Temos que lembrar que os movimentos rurais, eles cresceram durante o período do JK e, inclusive, é um legado, né, à toa que, por exemplo, no governo Jango, que o Jânio é o seu sucessor, mas o Jânio renuncia, ele traz de novo a questão da reforma agrária, tá? Porque o movimento no campo está pegando fogo. B. O desenvolvimentismo atendia às ambições da oligarquia rural em função das políticas de modernização da agricultura, permitindo que ela se beneficiasse da expansão do mercado consumidor, um dos desdobramentos da industrialização. Vamos lá. O plano de meta do governo JK fracassou porque os interesses do agronegócio se mostraram posteriormente inconciliáveis com as demandas da velha oligarquia rural das regiões norte e centro-oeste. Tá? Os interesses agrários e projetos de industrialização nacional do desenvolvimentismo eram compatíveis porque o Partido Trabalhista Brasileiro era composto principalmente da oligarquia rural. Não, o PSD era composto por uma oligarquia rural, que é justamente o partido do JK. O PTB ele é marcado pelo trabalhismo clássico, isso é um ponto importante. O plano de meta não fracassa por essas inconciliações aqui, não. Você vai ver que porque tem uma galera rural que apoia essa figura do PSD, quando o Vargas criou o PSD tinha esse intuito, inclusive. Então a marcha para o oeste, né, obteve essa marcha para o oeste, não, porque você tem uma política centrada aqui no sudeste e no centro-oeste, ok. Mas você vai ter que ali que se dá por causa de Brasília. Obteve grande êxito porque, além dos grandes ruralistas, tem conseguido atender também os interesses dos pequenos poceiros. Como isso aqui vai ter trabalhadores sem terras indígenas? Você atende só o ruralista, que é até hoje a força política mais forte na região oeste. Então não pode ser isso. Aí sobra B. O desenvolvimentismo atendia às ambições da oligarquia rural em função das políticas de modernização da agricultura, incentivo, inclusive, de importação de maquinário, isso é importante perceber, e um forte crescimento do consumo no mercado consumidor, que é uma das bases da política do governo JK, que é um dos dobramentos ali da industrialização, por isso que é a letra B, beleza? Questão 7. Os gregos sentiram paixão pelo humano. Interessante, por exemplo, aqui a prova estadual do Rio de Janeiro não cai história antiga nem medieval, cai crise do século XIV. Para São Paulo traz história antiga e costuma cobrar questão sobre isso, né? Então é muito importante você ter essa percepção. Os gregos sentiram paixão pelo humano, por suas capacidades, por sua energia construtiva. Por isso inventaram a polis, a comunidade cidadã em cujo espaço artificial antropocêntrico
não governa a necessidade da natureza nem a vontade dos deuses, mas a liberdade dos homens, isto é, sua capacidade de raciocinar, de discutir, de escolher e de instruir dirigentes, de criar problemas e propor soluções. O nome pelo qual hoje conhecemos essa invenção grega, a mais revolucionária politicamente falando que já se produziu na história humana, é a democracia. Lembrando que polis é uma cidade-estado que pode estar rodeada de outras cidades-estados. Eu falo Grécia, mas eu falo que a Grécia ocupa a mesma península, matriz cultural religiosa, mitologia religiosa em comum, língua em comum, só que política economicamente distintas, como se fossem pequenos países em cada cidade. Então a polis é isso, são cidades-estados. Todas essas cidades-estados juntas na Grécia é uma polei. Engraçado que o nome no plural não tem S, né? No grego. E aí o que acontece nesse ponto? E dentro de uma dessas, você teve em Atenas a democracia como principal legado desse movimento. Assinale a alternativa correta considerando o texto acima e seus conhecimentos sobre Grécia Antiga. Para os gregos, a cidade era espaço de exercício da liberdade dos homens e da tirania dos deuses. B. Os gregos inventaram a democracia que tinha então o mesmo funcionamento do sistema político vigente atualmente no Brasil. Não. O nosso modelo político, ele é diferente, né? Ele é democrático, só que o modelo ateniense é de uma democracia direta, o que não é o nosso caso. C. Para os gregos, a liberdade dos homens era exercida na polis. Estava relacionada à capacidade de invenção da política. D. A democracia foi uma invenção grega que criou problemas em função do excesso de liberdade dos homens. Eu diria que a democracia é o melhor sistema que nós temos até hoje, né? O próprio Churchill dizia isso, né, gente? E aí, o que traz nesse ponto importante? Aqui. Por que descarta um dos movimentos? Tirania dos deuses, né? Para os gregos, a cidade era espaço de exercício de liberdade dos homens. Beleza, agora, tirania dos deuses? Não, né, gente? E você sabe que isso vai sendo desmistificado para a estrutura política, tá? E aí separava essa instância religiosa da política em vários pontos. B. Os gregos inventaram a democracia que tinha então o mesmo funcionamento. Não é Brasil democrático que nem a Grécia? Sim, só que é uma democracia direta, os gregos. Nossa, é uma democracia ali onde você tem, você escolhe os representantes para exercer a política para você. Só aí já é outra. Na Grécia você mesmo é o próprio político. Logo a letra C. Se dá certo, porque para os gregos a liberdade dos homens era exercida na polis, porque a polis é onde você pode exercer a política e isso é a base da democracia. Tanto que a educação do cidadão ateniense é uma educação voltada para a política. Por exemplo, distinta da educação do homem espartano, que era voltada para a guerra. Mas Esparta era uma diarquia, não era uma democracia. Logo a letra D também, né? Não é questão do problema, não é acaba demonstrando que a invenção grega criou problemas, que a democracia é algo ruim. Não. Estaremos dando um tiro no próprio pé. Tá? Questão 8. Estamos acostumados a considerar que o sistema centro-periferia, ao menos no Ocidente, é um eixo essencial da estrutura e do funcionamento do espaço das economias, da sociedade e das civilizações. O historiador Fernando Brodel estimou que o tal sistema só existiu e funcionou plenamente a partir do século XV. Essa definição não se aplica à cristandade medieval, sem importantes correções. A noção de centro e a oposição centro-periferia são mais decisivas que outros sistemas de orientação espacial. O principal sistema é que opõe o baixo ao alto, quer dizer aqui, esse mundo imperfeito e marcado pelo pecado original ao céu e a morada de Deus. A partir do texto acima, assinar a alternativa correta. A. Usar nas ciências humanas para a compreensão de períodos históricos desde a antiguidade, a noção de centro-periferia perdura até a atualidade e estrutura o sistema econômico global contemporâneo. Né? Isso é importante destacar. B. As noções de baixo e alto têm um sentido histórico mais preciso para a compreensão da cristandade medieval do que o sistema centro-periferia. C. O sistema centro-periferia é aplicável ao estudo da cristandade medieval, já que os feudos constituíam o centro da vida econômica e cultural naquele contexto. D. O sistema centro-periferia aplicado durante a era medieval espelhava o sistema de orientação baixo e alto, sendo baixo o mundo do pecado e alto o mundo da virtude cristã. Lembrando que estamos falando de uma cidade medieval, onde se é dividido em estamentos. No topo do estamento você tem o clero, que é aquele que salva almas. Na base dele, no meio dele, perdão, você tem a nobreza, que é aquele que luta. E na base dele, o povo, que é aquele que trabalha, tá?
Então o texto está falando de Brodel. O Brodel é um dos principais historiadores da escola de Annales, que é uma escola francesa, que vai mudar a historiografia ali no século XX, vai ser um dos principais produtores e que trazem conceitos importantes. Estamos acostumados a considerar que o sistema centro-periferia ao menos ocidente é um eixo essencial da estrutura e do funcionamento do espaço das economias, sociedades e civilizações. Brodel estimou que tal sistema só existiu e funcionou plenamente a partir do século XV. Essa definição não se aplica à cristandade medieval sem importantes correções. A noção de centro e a posição centro-periferia são menos decisivas que outros sistemas de orientação espacial. O principal sistema é que opõe o baixo ao alto, que quer dizer aqui esse mundo imperfeito, marcado pelo pecado original, e ao céu, morada de Deus. Ou seja, ele fala que ali, medieval, baixo e alto. Então, por isso, a noção de baixo e alto tem um sentido histórico mais preciso para a compreensão da cristandade medieval do que o centro-periferia, né? Hoje, inclusive, você tem economias periféricas, né, semi-periféricas e centrais. O conceito de Brodel foi incorporado aqui que tem subdesenvolvidos, em desenvolvimentos e desenvolvidos. Essa mesma relação, está entendendo? Relações econômicas. Ou quando você se estabelece no espaço urbano hoje, de cidade de classes, né? A periferia, você ali, zona leste de São Paulo, periferia, ali Jardins, uma zona mais influente, Pinheiros, Morumbi, né? Enquanto a periferia, né? Mano Brown aí, um abraço. E aí, o que acontece? O Rio de Janeiro é mais confuso, você percebe, apesar que você tem periferia no Rio de Janeiro, você tem periferia também no grande centro do Rio de Janeiro, né? Por causa das favelas. É um pouco mais confuso você perceber. Mas tem economia periférica e semi-periférica, né? E central. Então você consegue ter essas percepções. Na Idade Média é uma ordenação religiosa. Entre o topo ali é aquele que ora, que salva almas. Na base, o pecador, aquele que tem que sentir culpa e trabalhar. E por isso que para ele, na Idade Média, não funciona tanto a relação centro-periferia. Ou seja, uma questão que se você lê bem o texto, você mata ela sem estresse nenhum. A pessoa pode ser letra B. Questão 9. Na formação das monarquias confessionais da época moderna, houve reforço das identidades territoriais em função de critérios de caráter religioso ou confessional. Simultaneamente, houve uma progressiva incorporação da Igreja ao corpo do Estado através das medidas de caráter patrimonial, jurisdicional, que procuravam a maior sujeição das estruturas e agentes eclesiásticos ao poder do príncipe. Na busca pela homogeneização da fé, dentro de um território político, a Igreja cumpriria também papel fundamental na formação do Estado moderno por meio dos seus mecanismos de disciplinamento social dos comportamentos. Aí vamos lá. Considerando o texto acima e seus conhecimentos sobre a Europa moderna, assinar a alternativa correta. Tá? A. Cada monarquia confessional adotou uma identidade religiosa e medidas repressivas em relação às dissidências religiosas que poderiam ameaçar tal unidade. B. Monarquias confessionais são aquelas unidades políticas nas quais havia convivência pacífica de duas ou mais confissões religiosas no mesmo período. C. São consideradas monarquias confessionais o espaço protestantes que se mostravam mais propícios ao desenvolvimento do capitalismo comercial, tornando-se assim nações enriquecidas. D. As monarquias confessionais contavam com a instituição do Tribunal Santo Ofício da Inquisição em seu território, uma forma de controle cultural sobre relações politeístas. Tá? Aqui a gente vai ter a letra A como correta. Cada monarquia confessional adotou uma identidade religiosa e medidas repressivas em relação às dissidências religiosas que poderiam ameaçar tal unidade. Ou seja, vamos de novo ao texto para você perceber isso. Na formação das monarquias confessionais da época moderna, houve reforço de identidades territoriais em função de critérios de caráter religioso confessional. Simultaneamente, houve uma progressiva incorporação da Igreja ao corpo do Estado, através de medidas de caráter patrimonial e jurisdicional que procuravam a maior sujeição das estruturas e agente eclesiástico ao poder do príncipe. Temos que perceber que quando você tem a crise da Idade Média e a própria Reforma Protestante, a Igreja tem que sujeitar a perder poder para continuar sendo hegemônica, e aí se fala de a Igreja Católica no caso. Tá? Na busca pela homogeneização da fé dentro do território político, a Igreja cumpria também papel fundamental na formação do Estado moderno por meio de seus mecanismos de disciplinamento social dos comportamentos. Então, essa Igreja, ela se comporta de uma maneira onde ela controla o povo, ao mesmo tempo que ela dá autoridade ao rei. Então, cada monarquia confessional adotou uma identidade religiosa e medidas repressivas em relação às dissidências religiosas
que poderiam ameaçar tal unidade. Então ele reforça, inclusive, a própria figura, silenciando oposições, inclusive políticas, dentro do seu próprio espaço. A B está errada por quê? Monarquias confessionais são aquelas unidades políticas nas quais havia convivência pacífica de duas ou mais confissões religiosas. Não havia essa confidência, inclusive ele reprime a dissidência. C. São considerados monarquias confessionais os territórios protestantes que se mostravam mais propícios ao desenvolvimento do capitalismo comercial, tornando-se assim nações enriquecidas. Não tem nada a ver esse atrelamento, tá? Entre catolicismo e população enriquecida. É claro que a gente vai perceber que depois o anglicanismo, exemplo, vai crescer, mas se dá muito mais ali pelo próprio processo da Revolução Burguesa que se dá com a Revolução Inglesa, né? Letra D. As monarquias confessionais contavam com a instituição do Tribunal Santo Ofício na aquisição do seu território, uma forma de controle e cultura sobre religiões politeístas, né? Não era controle e cultura de religião politeísta, não. Eles reprimiam, inclusive, pessoas de religiões monoteístas. Então, não tem essa relação fixa aqui, não. A lei do cristão novos, que você obrigou que os judeus se convertessem ao cristianismo, eles acabaram vários sendo queimados em autos de fé. Então, aqui é a letra A. Aqui a gente tem a imagem, mais bonitinha, né? Falando de coleções. A ilustração anterior com Maria Lavoisier representa a direita, foi produzida nas últimas décadas do século XVIII e mostra uma experiência para entender a fisiologia da respiração e o papel do oxigênio nela. Considerando o contexto histórico e o seu conhecimento de química, assinar a alternativa correta. Que isso, Lameirão? Vou me enrolar aqui. A questão de química, você está botando uma questão de história aqui para falar, porque ela é uma questão que traz o papel da mulher. Vocês vão ver isso, tá? E aí já é uma coisa forte nos vestibulares atuais. A participação da mulher como elemento de protagonismo, como elemento transformador, com valor, de empoderamento, sua posição. Isso se dá através dos estudos recentes. Foi aquilo que eu falei que a Unicamp gosta de trazer, esses novos embates na universidade para cá. No século XVIII, Maria Lavoisier, como outras mulheres, não participava da produção de conhecimento científico. Por outro lado, seu marido Antônio Lavoisier ficou famoso pela frase: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Tudo se transforma, né? Conhecida como a lei de conservação da quantidade da matéria. Bem, a Revolução Francesa favoreceu os cientistas intelectuais franceses, independente de suas posições ideológicas e das questões de gênero. É o caso de Maria Lavoisier e Antônio Lavoisier, esse último famoso pela frase: a natureza não se cria, não se perde, tudo se transforma, conhecido como a lei da conservação das massas. Aí tem que mostrar um conceito de química, chamar a Carol aqui. C. No século XVIII, as mulheres participaram da produção de conhecimento científico. Maria Lavoisier registrou e publicou muitos experimentos feitos pela equipe de seu marido, Antônio Lavoisier, famoso pela frase: a natureza não se cria, não se perde, tudo se transforma, conhecido como a lei de conservação das massas. E D. A Revolução Francesa garantiu às mulheres cidadania e a participação na produção de conhecimento científico? Não. Elas até tentaram o direito de voto, tá? Mas elas não conseguiram. Por isso aqui, ó. No século XVIII, as mulheres participaram na produção de conhecimento científico. Maria Lavoisier registrou e publicou muitos experimentos feitos pela equipe de seu marido, Antônio Lavoisier, famoso pela frase. Ou seja, aqui mostra uma participação importante das mulheres na produção, rompendo aquela figura de mulher de uma vida doméstica e mostrando a participação dela como intelectual, inclusive dentro da própria equipe do marido, que é aquele que é mais empoderado e transformado, né? E aí mostra o quê? A importância de Maria Lavoisier. Tem a história, por exemplo, do Rodin, artista. O Rodin, que fazia grandes monumentos, e ele era péssimo com pés. E ele vai ter como um caso com a Camille Claudel, que é uma artista plástica minimalista. Dizem que muitos dos fechamentos de suas obras se dá pela questão que ela que fazia os pés, os acabamentos menores, já que tinha dificuldade de fazer esses acabamentos menores. E, inclusive, recentemente, o Museu Rodin, na França, fez uma exposição sobre Camille Claudel, que é uma importante mulher artista que, por muito tempo, é negligenciada como Maria Lavoisier. Aqui, questão 11, mostra a foto, né? A foto mostra de esquerda para a direita os atletas Peter Norman, australiano, John Carlos e Tommy Smith, norte-americanos, no pódio de 200 metros rasos das Olimpíadas de 68, no México. Estão fazendo o símbolo dos Panteras Negras do Black Power, tá? Que é símbolo da luta pelos direitos civis. Beleza? Considerando a imagem acima e seus conhecimentos acerca dos movimentos de direitos civis, assinale a alternativa correta.
A fotografia registra o ato de resistência de atletas negros que defendia a proposta de Martin Luther King e a ação pacifista com caminho para a constituição da igualdade racial. B. A fotografia registra uma manifestação por 3 atletas que defendiam a nação islã. Não. 3 atletas? Não. O outro aqui está só acompanhando. São os 2 atletas negros, tá? Apesar que a gente sabe que negros norte-americanos, eles vão se transformar islamizados, tá? A fotografia registra a manifestação de atletas defensores de panteras negras e de ações violentas necessárias para a conquista da igualdade social. O símbolo de panteras negras se dá dessa forma e é um símbolo de resistência, inclusive do uso da luva, tá? E é a ação violenta se necessária, porque eles não defendem violência, mas vão usar a violência se for para se proteger, que é inclusive assim que os panteras negras surgem. Lembrando que você ainda tem o movimento de Martin Luther King, que é um movimento pacifista, você tem o movimento do Malcolm X, islamizado, mais de conflitos, uma supremacia negra também como um fato importante. E a letra D, a fotografia registra as resistências de atletas do Comitê Olímpico Internacional. Não tem nada do Comitê Olímpico Internacional ali envolvido, é uma questão negra específica ali do contexto norte-americano, por isso letra C, beleza? Vamos para a questão 12 aqui. Consideramos essas verdades como auto-evidentes que todos os homens e mulheres foram criados iguais, que são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis. Entre os direitos inalienáveis estão a vida, a liberdade e a busca e felicidade. Para garantir esses direitos, os governos são instituídos. Os poderes do governo emanam do consentimento daqueles que são governados. Qualquer governo que se torne destrutivo para os direitos inalienáveis pode ser destruído por aqueles que sofrem. Os que sofrem podem recusar lealdade e exigir a instituição de um novo governo. E assim tem sido o sofrimento das mulheres sob esse governo. É por isso necessário exigir uma mudança. Aqui mostra uma luta da mulher por direitos. E logo aqui você trazendo o quê? A luta específica por representatividade. A declaração da primeira Convenção de Direitos das Mulheres nos Estados Unidos, na América, baseada nos princípios de Tocqueville, que se opunha à democracia da América, ou seja, por que eu testar esse ponto importante? Os governos são instituídos. Os poderes do governo emanam do consentimento daqueles que são governados. Qualquer governo que se torne destrutivo para os direitos inalienáveis pode ser destruído para aqueles que sofrem. É a ideia de contratualismo, né? Algo muito importante a ser estabelecido, que era a base do próprio governo norte-americano, iluminista. Os que sofrem podem recusar lealdade e exigir a instituição de um novo governo. E assim tem o sofrimento das mulheres. Por quê? As mulheres não podem votar. Aqui você está lendo a luta, a história da mulher sufragista, que é a primeira onda feminista que a gente tem na história. Então, é a luta da mulher para poder votar e poder ter representação, gente. Isso aqui é um fato muito importante, só pode ser essa. Declaração de independência, não. Declaração da primeira Convenção de Direitos das Mulheres dos Estados Unidos, que reconhece o princípio de liberdade de John Locke e o direito da propriedade privada, ampliando-os. Não, aqui é a luta pela representatividade política da mulher. É o caso específico da mulher. Baseados no princípio de Jean-Jacques Rousseau e do Pacto Social. Aqui está falando, não é contexto de independência, é contexto de um país que já existe, mas que não leva os direitos a todos, que é a luta da sufragista, que é uma luta pós-independência, por isso letra D. Beleza? Agora a gente começa as questões da UP. Antes de eu beber uma água que está aqui pertinho de mim, porque a garganta está mais seca. Ai, ai. Questão 13. Homenagem ao Zagallo, né? Oi? Homenagem ao Zagallo. Ah, sim. Grande Zagallo. Diretor, eu trouxe uma garrafinha d'água. Que é transparente. Que parece ser transparente, né? Ó. Exato. Só que ela é verde. Na verdade, vocês estão bebendo nada. O Lamerão está maluco? Está bebendo coisa que não existe? O Lamerão está fora das suas faculdades mentais. É verdade. Tá todo mundo indo de ressaca após o Enem, diretor. Os alunos estão assim, ai meu Deus, eu não aguento mais fazer provas. Pessoal, olha a cara do Lamerão, olha a cara da Carol, olha a cara do JJ, olha a cara de todo mundo assim, do Viúg. Eu não aguento mais ver o Viúg, né? Aquela coisa assim, né? Eu não aguento mais ver o Leozão, a banana na barriga, é aquela coisa toda. O Leozão online também fica assim, será? É porque o Leozão... Eu acho que pode parecer que ele possa estar grávido e que não é a ocasião. É. Tu viu ele dançando lá no aulão? E tudo assim, né? Tudo... É muito fofinho aquele homem. A dupla sertaneja, né? Vitor e Léo. Muito boa, muito boa. Leozão, eu amo de você, Leozão. É. Sensacional. Meu amigo de anos.
anos. Conheço aquela figura quando ele era já Leozão, já. Desde 2013, diretor. Tem tempinho já, são 5 anos já de amizade. O mais antigo aqui da equipe que eu conheço é uma coisa chamada Leandro Almeida. São quase 10 anos de amizade. Nossa, aquele rapaz de 1.000 metros assim. Conheci quando ele tinha 1,20 m, agora tem 1,50 m. Fique ruxo. Fique ruxo. O xodó das mulheres. Vamos começar então a fazer a prova da UP. Só um último comentário. Você vê que a Unicamp é muito contextualizada, está trazendo a questão das mulheres, trouxe 2 questões importantes de você perceber. Goste de efemérides, como a greve geral 17, que completava 100 anos, ano passado, quando ela foi aplicada. Então fique ligado. E acompanhe os debates, inclusive historiográficos. Aquela questão centro-periferia é uma questão de teoria da história. Né? Vamos lá. Questão 13. Madame Satã nasceu no interior de Pernambuco. Obviamente, a Universidade de Pernambuco vai cobrar muita questão sobre contexto pernambucano, tá? É uma dica de vida para vocês. Da mesma forma, a UERJ cobra do Rio de Janeiro aqui, então faz parte do jogo, é uma prova regionalizada. Madame Satã nasceu no interior do Pernambuco, 25 de fevereiro de 1900, ainda muito novo, abandonou o interior e mudou-se para o Recife, vivendo de pequenos serviços. Sem perspectiva, nossa, que homem, todo de preto, né, diretor? Assim. Leandro, você passou alguma coisa no cabelo? Tá meio grisalho? Não, tá? Ele pintou o cabelo. Era escuridão. Foi um susto. Porque, agora dá pra ver, porque ali a entrada tá meio escuro, né? É um chá. Pareceu que, tipo, o que se passa no cabelo? Não é, qual é a cor? Esqueci. Castanho, Tô buscando a cor viúva. Cor viúva, né? No aulão eu fiquei viúva. No aulão. Na verdade, eu tô fazendo um processo de desaparecimento do cabelo, uma técnica diferente, chamada calvície. Mas eu estou tentando reverter isso. Isso. Vamos lá. Madame Satã nasceu no interior de Pernambuco, 25 de fevereiro de 1900. Ainda muito novo, abandonou o interior e mudou para Recife, vivendo de pequenos serviços. Sem perspectiva, decidiu tentar a vida no Rio de Janeiro e logo encontrou o seu lugar na noite carioca. E foi durante o Carnaval 36 que José Francisco dos Santos transformou-se em Madame Satã. Pobre, negro, analfabeto e homossexual, chegou a ficar 27 anos preso, acusado de matar um policial na esquina das ruas Lavradio e Medissá. Né? Ele filme com o Lázaro Ramos. Isso, né? Meu avô chegou a conhecer Madame Satã. Filme forte para a época, né? Sim, muito pensativo, né? Isso. Esse personagem é considerado um dos principais representantes da liberdade de imprensa, ideologia conservadora, cultura marginal urbana do século XX, cidade pequena burguesa contra a cultura. Gente, cultura marginal, o homem do Nordeste que vem para o Rio marginalizado como ser periférico, não é a liberdade de imprensa, não é a ideologia conservadora. Né? Ou seja, ele é uma figura da cultura marginal. Por que marginal? Porque é bandido? Não, porque a margem é a sociedade do homem periférico, da cidade periférica, aquela que não tem assistência de Estado, aquela que é abandonada, aquela configuração. Por isso que se insere aqui na letra C. O movimento Mangue Beat, muito bom, por sinal, né? Chico Sainz, Nação Zumbi, surge na década de 90, no século passado, em Recife. É difícil falar isso, século passado, né? Eu me sinto velho aqui, diretor, eu me sinto velho. Eu já tenho aluno, eu chego para alguns alunos e falo, eu sou um homem do século passado, vocês não entendem isso. Cara, se você pensar que os alunos são dos anos 2000, é muito doideira. É muito doideira. O tempo passa, né? O tempo passa. E a poupança Bamerinos, não tem mais poupança Bamerinos. Eu ia falar uma piada que ninguém vai entender. A poupança Bamerinos continua numa boa, né? O tempo passa, o tempo voa. E a poupança Bamerinos continua numa boa. É a poupança Bamerinos. Tus. Não existe mais Bamerinos. É porque, diretor, eu sou mais velho que o senhor. Vamos lá. No contexto marcado pela ofensiva econômica neoliberal, que deixou de lado as demandas sociais e abriu assim um espaço para o caldo sociopolítico, propício surgimento de movimentos de rebeldia e constituição. Interessante, porque o movimento Mangue Beat, ele acontece como forte na década de 90, é o contexto da redemocratização, da nova república. Não é tropicalismo, não é outros movimentos artísticos importantes. Então ele traz aqui como fato destacado
o movimento do crivaco, da falta de assistência política, porque as práticas liberais cortavam gastos, né, e não atendiam e não davam assistência a movimentos como esses. Esse movimento tem como característica principal o quê? A articulação com as manifestações culturais da periferia. É o movimento da periferia urbana. De Pernambuco, é claro que fala do contexto cultural regionalizado, mas se dá muito ali no centro de Recife. Você poderia assistir. Você tem centros de Mangue Beach, do canto, da manifestação de Mangue Beach, né? Quem quiser conhecer, vai de noite lá em Pernambuco, em Recife, que tu vai conhecer um bom Mangue Beach ali para você. Beach. Beach maravilhoso. B. Institucionalização do movimento por meio de parcerias com a CUT e MST. É um movimento cultural não institucionalizado, artístico, uma representação, né? Uma manifestação cultural mesmo, junção da cultura popular erudita. Esquece isso aqui, né? É uma cultura popular erudita, porque o Mangue Beach é de um refino musical gigantesco. A cultura popular erudita, ele traz um escalonamento, um nivelamento, né? Apesar de movimento regionalista, isso ele é. Construção de uma vanguarda intelectual e cultural de padrões socialistas. Não é isso. É caráter popular, periférico, povão mesmo. Tu vê que a prova da UP gosta de pensar esses agentes sociais. Já mostramos a primeira questão sobre Madame Satã e agora do Mangue Beach. Né? Radicalização da luta com adesão a movimentos sociais urbanos como sem teto. Né? Ou seja, radicalização não é uma manifestação cultural. Você não viu o Mangue Beach pegando em armas de momento ou invadindo prédios. Ele só representa artisticamente a periferia. Letra A. Aqui está vendo uma outra representação artística, que é a exposição de Elliot Sica, né? O termo Tropicalia nasce com o nome da obra de Elliot Sica, exposta no museu, na mostra Nova Objetividade Brasileira, realizada no Museu de Arte Moderno Rio de Janeiro, MAN, em 67. A obra pode ser descrita como um ambiente labiríntico, com plantas, areias, araras, poemas, objetos, capas de parangolé e o aparelho de televisão. Ou seja, porque o tropicalismo, ele é um pouco da mistura de tudo, né? Ele é proibido proibir, é a contracultura, ele é o rompimento de padrão, é experimentar todas as potencializações. Então vamos lá, o homônimo da arte apresentada por esse artista plástico foi o movimento musical que tinha como suas características a valorização da cidade sem classes, né? Não, a ideia de contracultura, que eu falei, o rompimento das barreiras comportamentais da sociedade, ou seja, o poder experimentar de todos os elementos. E por isso que ele traz esse destaque. Olha só a pegada social forte que a prova da UP tem, tá? Cultura, duas questões sobre cultura, questões de representações de movimentos sociais, tá? Isso é importante. Periferia, agentes periféricos, tá? Então é uma prova muito social. Vamos ver. Essa música se tornou um dos hinos do movimento chamado Black Rio durante a ditadura civil-militar. Sua letra é uma denúncia sobre a relação do movimento negro com militares, marcada pela: você ri da minha roupa, você ri do meu cabelo, você ri da minha pele, você ri do meu sorriso. A verdade é que você tem sangue crioulo, tem cabelo crioulo, sarará crioulo. Você ri da minha roupa. É. Essa música se tornou um dos hinos do movimento chamada Black Rio durante a ditadura civil-militar. Outra questão sobre manifestação cultural, sobre movimento social, isso é muita marca da UP. Sua letra é uma denúncia sobre a relação do movimento negro com os militares marcados pela repressão, levando à prisão e tortura de manifestações. E olha, detalhe, o movimento negro ele era cerceado, independente se ele fosse contra a ditadura ou não. Da mesma forma que o movimento feminista também era cerceado. Reuniões de grupos, independente se eram contra ditaduras ou não, eles eram proibidas. Então é algo a ser estabelecido. E o Black Rio ele vai virar opositor ainda por cima. Então ele vai sofrer a força da repressão, essas consequências importantes, tá? Não é conciliação, não é incitação, né? Ser aliado dos militares, não é o caso comunista, não é hostilidade pois ambos lutaram pela hegemonia de movimentos sociais, ambos não. Quem lutava pela hegemonia do movimento social é o Black Rio, e outra é contra os movimentos sociais, isso traz um destaque importante. Questão 17. No Brasil, a parceria do Jogo do Bicho, ditadura civil-militar, foi singular porque mudou para sempre o perfil do crime organizado. Amparado nos pilares... Já jogou o Jogo do Bicho, diretor? Oi? Já jogou o Jogo do Bicho? Nunca. Uma fezinha, já fiz. Já? Já. É proibido, né? Diretor, é crime. Eu conheci pessoas que tacavam assim, R$100 a cada 3 dias. Quem não conheceu aquele senhor que sonhou com a parada e ia jogar com bicho e jogar? Sim, você acumula, no outro dia e tacava o Jogo do Bicho.
Várias Isso. histórias. É. E ganhava. E ganhava. É bizarro. Feitiçaria? Não sei. Vamos lá. Galera, e aí, a ditadura civil-militar foi singular porque mudou para sempre o perfil do crime organizado. Amparado nas pilares da hierarquia e na disciplina aprendida dos militares, a máfia do jogo se organizou, diversificou-se e cresceu. Conhecimentos de logística, Estado-Maior, administração financeira, divisão do trabalho, espionagem mudaram o tamanho e a força da mais estruturada facção criminosa do país. Inclusive, ou seja, tinha como função, inclusive por isso se perpetuaram, porque eles ajudaram a combater comunistas, porque era algo a ser proibido, era uma facção criminosa que, de certa forma, teve a benevolência do Estado, na época da ditadura, justamente... Saúde. Obrigado, diretor. Justamente porque eles ajudaram a combater comunistas e também por se inspirar naquele modelo estruturado dos militares. Então, isso fez com que eles permanecessem. Então, você tinha aliança ali com a Contravenção, que é um outro movimento social importante ali. Uma questão agora cultural também, mais relacionada à Segunda Guerra. Aqui é a capa do Capitão América dando um soco no Hitler, que diz o seguinte ponto: o herói das histórias em quadrinho na capa da primeira edição de 41 representou o imaginário sociopolítico norte-americano no período. Sobre isso, assinale a alternativa correta. Né? O herói em questão apresentava todas as virtudes defendidas pelos americanos: patriotismo, coragem, liderança, honestidade, sendo representado pelo ideal capitalista, ou seja, Capitão América. Ele está dando o quê? Um soco no Hitler. Ele fazia uma campanha, e aí ele vai ser símbolo, inclusive, da campanha de arrecadação do governo norte-americano para financiar a guerra contra o nazismo. E para justificar essa ação, né? Empoderar o quê? Empoderar a ação norte-americana de intervenção e de combate, por isso só pode ser a letra D, né? As cores uniformes utilizadas por esse personagem demonstram uma caráter antinacionalista? Não, nacionalista. Steve Rogers foi representado como anti-herói, não é herói. É um grande herói da Marvel. Prefiro o Batman, da DC. E o Wolverine da Marvel. Esse personagem foi criado para representar... Eu prefiro o Homem-Aranha. É. O Homem-Aranha é mais doido. Vou dar um abraço pro Stan Lee, né? Está ali. É. Saudades. Fique com a gente aí, olhe pra gente. Vamos dos Vingadores. Esse personagem foi criado para representar o imperialismo norte-americano e mostrar que era possível uma aliança com os nazistas. Não, dá um soco. Que aliança é essa? Dá um soco. Sentinela da Liberdade, outro nome dado ao herói da imagem, tornou públicos todos os problemas no mundo capitalista. Não. Ele não era crítico, então ele é símbolo da questão americana, logo a letra D. Aqui uma outra imagem, outra característica. Gosta também de trabalhar imagens. As questões de história geral ali, ó. Tá? A imagem 20 evidencia as principais características sociopolíticas da Revolução Russa em 17. Trata-se da constituição do Estado anarquista, né? Não, né? Olha aqui. Deixa eu tentar chegar perto, não consigo chegar perto sem estar na enquadra. Para ver que imagem, olha só. Aqui é Lenin, né? Aqui você tem as figuras de poder dos bancários que estão expulsando, né? Vamos lá. Adoção política externa imperialista? Não nesse contexto, tá? Implementação do capitalismo no mercado? Não, também não foi. Ali é o início de uma economia de planejamento. Criação da política econômica desenvolvimentista? Também não foi. Ascensão do Soviet com a adoção do lema Paz, Terra e Pão, ou seja, típico do Lenin das teses de abril publicadas por eles. Estado anarquista não, os anarquistas vão ser combatidos, inclusive, pelos socialistas. Então, letra E. Imperialista só se dá a partir da Guerra Fria, capitalismo de mercado não foi feito, desenvolvimentista também não. Tá? Lenin simboliza a base ali dos soviets. Quando eles Stalin, os soviets são afastados. Então, letra E. Imagem Guerra Fria, União Soviética e Estados Unidos, tabuleiro que é o mundo. A charge aponta para um crime de validade existente durante toda a Guerra Fria, tem-se como consequência sociopolítica o fim dessa disputa. Ou seja, uma prova muito contemporânea, tá? Você vai reparar nas questões, todas questões do século XX ali. Porque ela pega um seriado terceiro ano. Né? E aí, com isso, tem como consequência sociopolítica o fim dessa disputa. Ou seja, a construção de uma nova ordem mundial estabelecida pela globalização. Ou seja, quer saber do fim. Se é o fim do mundo bipolar para o mundo multipolar, o mundo da multipolaridade. Então, só pode ser quando se traz a globalização, a quebra de fronteiras e a mundialização econômica, inclusive para esses países comunistas. Ou seja, a letra B que traz esse destaque. Tá? Não tem paz perpétua, a uma nova hegemonia, a China ainda não é a maior líder econômica do mundo, os Estados Unidos ainda permanece, mas cresceu demais.
Crise de organismos multilaterais de cooperação e falência de blocos econômicos, não, você vai ter crescimento de blocos econômicos. E letra E, construção de novas áreas de contenção geopolítica na América do Sul, como na Argentina, né? Você vê que a Argentina vai ter um enfraquecimento, uma queda econômica durante esse período. Questão 21. Em junho de 72, 5 homens foram detidos por invadir a sede do Comitê Partido Democrático Edifício de Watergate, que vai levar à renúncia de Nixon. O grupo pretendia instalar um grampo telefônico e usar informações obtidas para reeleger o republicano Richard Nixon. Entre as principais características políticas desse evento relatado tem assassinar o presidente dos Estados Unidos e a convocação de novas eleições, a construção de um acordo nacional de formação de governo de coalizão, cancelamento da legalização, né, a renúncia. Ele vai pedir renúncia porque é um escândalo e era imoral, porque ele vai ser eleito, só que não tinha como se manter após os escândalos de Watergate. Ele vai acabar renunciando, tá? Questão 22. Muhammad Ali, cujo nome de batismo é Cassius Clay, nasceu em Louisville, Kentucky, em 42, sendo um dos maiores atletas do século XX. Sob as humilhações da segregação racial, mas sempre proclamou sua identidade com orgulho, foi um ativista que tinha mais a ver com o estilo desafiador de Malcolm X que com o ecumenismo de Martin Luther King, na defesa dos direitos civis dos negros. Descendente de escravos anônimos, escolheu ele mesmo seu nome e religião, influenciado pelos ensinamentos do grupo religioso Nação do Islã, adotou o nome de Muhammad Ali. No contexto descrito, os movimentos ativistas dos Estados Unidos tinham como uma de suas bandeiras, tá? Ou seja, oposição à guerra do Vietnã, sim, isso era hegemônico tanto de negros como no próprio movimento hippie, tá? Que é um movimento muito típico ali na década de 70, final de 60, início de 70. A luta pela liberdade de imprensa não, porque é um valor inestimável e só fortalece quando você tem lá o caso do macartismo, mas quando o McCarthy é derrubado, você volta à normalidade, tá? A intervenção do terceiro mundo não é a questão ali, que está em destaque, como todos, e que marca a sociedade americana. A solidariedade com a Europa pós-guerra? Não. Né? Recrutamento de soldados para a Guerra da Coreia? Já foi depois, da Coreia da década de 50. Aqui é a Guerra do Vietnã, que a oposição, inclusive, faz conhecer o movimento hippie e também o próprio movimento negro. O próprio Ali lutou na Guerra do Vietnã. Então, isso traz como forma de oposição a ele. Questão 23, uma questão do Brasil, de novo, voltamos a uma questão muito culturalista, tá? 71, Tunico e Tinoco elogiaram os militares cantando os versos: um governo varonil, vamos para frente Brasil. Zé de Camargo acusava os sertanejos universitários de mentira marqueteira, mas depois afirmou que não há diferença entre seus estilos e os deles. Nelson Pereira dos Santos, pai do cinema novo, dirigiu um filme sobre milionários e é rico. O sertanejo Dalvan teve papel importante na primeira eleição de Lula como deputado federal. Leandro Leonardo e Sula Miranda apoiaram Collor quando a sociedade brasileira pediu o seu impeachment. O final do texto se remete a um período da história recente do Brasil, em qual a música sertaneja ficou marcada, né, pela aliança com a política, apoiando o presidente que viria a ser pedido pelo Congresso. Ele está falando no final do texto, ou seja, está falando de Collor, tá? Mas está falando justamente da utilização desses grandes elementos de cantores sertanejos, da cultura popular brasileira, ali na atuação do apoio político, seja para um grupo ou para outro, desde os militares, do Lula, até agora, nesse caso aqui, ao próprio apoio do Collor, que termina o texto e ele quer saber no final do texto, né? Então, de acordo com isso, ele está fazendo essa aliança política, que é um fato importante, e ele fala que acaba fracassando porque ele vai ser renunciado. Ele pede renúncia, mas vai ser impeachment. Beleza, gente? Fica aqui. Semana que vem tem mais específicas. Tem mais específicas? Com o Otinho. Eu volto na outra semana, uma semana de férias aqui para vocês. Grande diretor. Oi. Sempre um prazer estar ao seu lado. Sempre um prazer estar com você, grandíssimo amigo da Melhor. Vida longa e próspera. Valeu, galera. Tchau. Somos mais de 500 mil. Faça parte da nossa família. Acesse nossas redes. ProEnem. Sempre com você. We gotta celebrate life. We gotta celebrate living. We gotta celebrate the